Uma grande questão sobre autoestima. Feche os olhos por um momento e imagine que você passou a vida inteira tentando se encaixar. Tentando pertencer. Tentando agradar a todos os olhares atentos ao seu redor. Você aprendeu a sorrir mesmo quando estava quebrando por dentro. Você aprendeu a se curvar diante de expectativas que nunca lhe pertenceram verdadeiramente. Você vestiu roupas de prestígio, status e sucesso. Mesmo que, no fundo, você sabia que eles nunca foram realmente feitos para você. Cada passo. Cada decisão. Cada olhar que você deu. Você anexou isso a uma pergunta silenciosa. O que eles vão pensar de mim? Você viveu como um ator em sua própria vida, esperando os aplausos de uma multidão cujos rostos você nem conhecia. Você suportou. Você persistiu. Mas quanto mais você avançava, mais vazio você começou a se sentir. E um dia, você finalmente se perguntou: foi tudo apenas uma armadilha? Será que todos os medos, todas as pressões, todas as corridas sem fim estavam simplesmente afastando você de si mesmo? Michel de Montaigne, uma alma séculos à frente de seu tempo. Faça exatamente essa pergunta. E ele encontrou a resposta. Não pressionando com mais força. Não tentando controlar o mundo. Mas deixando ir. Ele revelou um profundo paradoxo. Só quando você para de se importar demais, quando você para de viver para agradar o mundo, é que sua vida finalmente começa a pertencer verdadeiramente a você hoje. Quero levar você nessa jornada. Uma jornada que, se você for corajoso o suficiente para embarcar, o levará de volta a algo que o mundo nunca poderia lhe dar. Liberdade interior. Se neste momento cada palavra toca algo escondido dentro de você, se você já esteve exausto de tentar se tornar outra pessoa, dê um like neste vídeo. Como uma pequena promessa para si mesmo. E não se esqueça de se inscrever. Porque a jornada de retorno ao seu verdadeiro eu está apenas começando. Parte 2. Apresentando a filosofia de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, um homem aparentemente pequeno, preso nas correntes caóticas da história, mas que carrega dentro de si um poder silencioso. A coragem de desacelerar, enquanto o mundo inteiro avançava, enquanto aqueles ao seu redor lutavam por poder, fama e prestígio. Montaigne optou por retirar-se para seu pequeno quarto, fechando a porta barulhenta do mundo e abrindo outra porta. A porta que conduz às vastas profundezas do seu mundo interior. Ele não estava perseguindo vitórias gloriosas, nem elaborar grandes ideais para a humanidade. O que Montaigne procurava era uma pergunta simples, mas rara. Como alguém pode viver consigo mesmo de forma honesta e livre numa época em que todos os valores eram avaliados pelo julgamento público? Montaigne compreendeu uma verdade atemporal de que o maior sofrimento humano não vem do fracasso, mas de se perder na busca por aprovação. E a partir dessa compreensão profunda, ele tocou em um princípio atemporal, que só acontece quando paramos de ficar obcecados com a forma como o mundo nos vê. Que realmente comecemos a viver. Sua filosofia não usava as vestes pesadas da alta academia. Em vez disso, sussurrou. Para cada alma cansada. Deixa para lá. Deixe de lado as expectativas que não são suas. Deixe de lado o medo do fracasso. Deixe de lado a necessidade desesperada de ser amado por todos. Porque Montaigne sabia claramente. Quanto mais você segura, mais você perde. Quanto mais você persegue, mais você se afasta. A verdadeira felicidade. A verdadeira liberdade. A verdadeira paz. Não vem da conquista do mundo exterior, mas da libertação das correntes dentro da sua própria alma. Ele nos ensinou isso.
A perfeição é uma ilusão. O controle total é um sonho que nunca se tornará realidade. E o verdadeiro sucesso não é medido pelos aplausos ou pela admiração das multidões, mas pelo quão profundamente você consegue viver em honestidade consigo mesmo. No mundo de Montaigne, você não precisa se tornar outra pessoa. Você não precisa roubar os holofotes. Você só precisa voltar para si mesmo. E nessa jornada de retorno, quando você parar de se esforçar para provar seu valor, quando você parar de temer o julgamento, você começa a encontrar o que procurou durante toda a sua vida. Liberdade. Uma liberdade tranquila. Não chamativo. Despretensioso. Mas poderoso o suficiente para mudar a maneira como você vê a vida. E poderoso o suficiente para transformar toda a sua existência. Mas espere. Quando falo em deixar ir, quando Michel de Montaigne fala em acabar com a preocupação excessiva, não estamos pedindo que você se torne indiferente, descuidado ou irresponsável, sem se importar. Não significa ignorar tudo, viver de forma imprudente ou ser cego às consequências. Isso não significa ficar frio. Desapegado desta vida, o indiferente Montaigne se refere. É um estado sutil, mas poderoso. Uma libertação interior. Uma escolha consciente de focar apenas no que realmente importa. Você não desperdiça mais sua energia com fofocas. Você não fica mais tenso toda vez que é mal compreendido. Você não sufoca mais seu coração apenas para se encaixar em moldes estranhos. Você ainda ama esta vida. Você ainda se esforça. Ainda contribua. Ainda ande cada passo com firmeza. Mas você não é mais um prisioneiro dos olhos dos outros. Você faz o que acredita ser certo. Não é o que ganha aplausos. Você aceita isso. Alguns irão entendê-lo mal. Alguns não gostarão de você. Alguns vão te deixar. E você os deixou ir. Suavemente. Como folhas caindo dos galhos no final do outono, porque você entende. Seu valor não é decidido por aplausos. Não é diminuído por olhares indiferentes. Você vive de acordo com a batida do seu próprio coração, não mais correndo ao som da multidão. E nesse exato momento você começa a sentir um tipo diferente de força. Uma força silenciosa que não pode ser abalada. Uma força que não precisa de prova. Não precisa de defesa, não implora por reconhecimento, você passa a achar a vida menos pesada. As decisões ficam mais claras. Os relacionamentos se tornam mais transparentes e cada passo que você dá carrega uma confiança silenciosa, não afetada pelo medo do fracasso ou pelo desejo de aceitação, porque somente quando você para de tentar agradar a todos. Você finalmente pertence a si mesmo. E o milagre é essa calma, essa serenidade contida, que o torna mais atraente, mais confiável, mais poderoso aos olhos dos outros, sem ostentação, sem perseguição, simplesmente por estar presente de forma autêntica, livre e original. E essa é a indiferença de que falou Michel de Montaigne. Uma arte de viver que quanto mais fundo você entende, mais leve você caminha pela vida. Parte 4. O ciclo do sofrimento interior. Mas a verdade é que, para entrar nesse estado de liberdade, devemos primeiro ousar olhar diretamente para um ciclo silencioso, mas implacável. O ciclo do sofrimento interior. Montaigne percebeu isso cedo. Que os seres humanos não estão acorrentados pelo mundo exterior, mas aprisionados em jaulas invisíveis, construímos para nós mesmos. Tememos o julgamento. Tememos a rejeição. Tememos não ser amados. Tememos que, se não nos esforçarmos incessantemente para agradar a todos, ficaremos para trás, esquecidos, desperdiçando nossas vidas.
E é esse mesmo medo que nos leva a uma espiral viciosa e interminável. Começamos a nos comprometer conosco mesmos. Dizemos sim quando nossos corações gritam não. Acenamos com a cabeça concordando com coisas que sabemos que estão erradas. Ficamos em silêncio diante da injustiça, apenas para evitar ofender alguém. Dia após dia, trocamos nossa paz interior por elogios passageiros, por reconhecimentos vazios. Por alguns acenos de aprovação que, no fundo, sabemos que não têm sentido. Tornamo-nos mendigos de validação, arrastando-nos pela vida. Mãos sempre estendidas em busca de pedaços de carinho. Retalhos de atenção. Pedaços de reconhecimento de que somos dignos. E dolorosamente, quanto mais imploramos, quanto mais nos falta, mais nos apegamos. Quanto mais perdemos, mais perseguimos o olhar dos outros. Quanto mais nos perdemos de vista. Michel de Montaigne entendeu que a raiz do sofrimento não está no que os outros nos fazem, mas em nosso consentimento silencioso para isso. Permitimos que o julgamento sufoque nossos corações. Permitimos que a rejeição nos faça duvidar do nosso valor. Permitimos que a indiferença nos transforme em cópias predestinadas de nós mesmos. E se hoje, ao ouvir essas palavras, você de repente reconhece que também está preso nesse ciclo, então saiba disso. Você pode sair. Você pode parar. Olhe diretamente para si mesmo e diga: não preciso da aceitação do mundo para saber meu próprio valor. E a partir desse exato momento, você começará a sentir uma leveza que nunca sentiu antes. Você caminhará em frente, não mais oprimido pelo olhar dos outros, mas guiado apenas pela honestidade do seu próprio coração. Se essa jornada está despertando algo dentro de você, reserve um segundo para curtir este vídeo. É também a sua maneira de dizer a si mesmo: estou pronto para mudar. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que juntos possamos continuar a descobrir camadas mais profundas de liberdade interior. Deixe um comentário abaixo. Compartilhe o que você está sentindo agora. Eu li todos os comentários. E acredito que você inspirará alguém que precisa ouvir sua história hoje. Porque às vezes basta uma partilha sincera. Pode ser a pequena chama que aquece uma alma congelada pela frieza do mundo. Parte 5: O poder de deixar ir. E então, quando você ousa sair desse ciclo de sofrimento, uma nova força começa a despertar dentro de você. O poder de deixar ir, você percebe que aquilo a que você uma vez se agarrou desesperadamente, reconhecimento, tensão, aprovação, elogio, nunca foi verdadeiramente seu. Eles eram apenas nuvens flutuantes passando pelo céu da sua vida. Às vezes chegando. Às vezes saindo. Às vezes brilhante. Às vezes desaparecendo. Você não pode controlá-los. Você só pode permanecer firme. E deixe-os se mover naturalmente. Quando você libera a sua necessidade de controlar todos os resultados, você começa a ver milagres acontecerem. Você não fica mais obcecado com cada olhar, cada palavra. Você não se encolhe mais de medo após cada fracasso. Você não desperdiça mais dias preciosos tentando se apegar a coisas que não valem a pena. Em vez disso, você dedica esse tempo para se tornar a versão mais pura de si mesmo. Você investe essa energia para criar, amar, experimentar, viver. Completamente. E o belo paradoxo é que quando você deixa de precisar que gostem, você se torna mais amável. Quando você para de tentar provar seu valor, você se torna mais forte quando para de controlar. A vida começa a fluir em sua direção. Novas oportunidades aparecem sem que você as persiga. As pessoas certas entram em sua vida sem que você precise segurá-las com força.
Os sonhos silenciosos escondidos em seu coração começam a florescer. Porque você finalmente parou de atrapalhar seu próprio caminho. Este é o profundo paradoxo da vida que Michel de Montaigne descobriu. Quanto mais você segura, quanto mais você perde, mais você libera, mais você recebe. E não é mágica. É a ordem natural da vida. Quando você para de lutar contra a corrente o levará exatamente para onde você precisa ir. Pare por um momento e pense em sua própria vida. Não foram os momentos mais lindos, os amores mais puros, as ideias mais brilhantes, a felicidade mais profunda. Todos nascem quando você não está forçando, não calculando, não agarrar com muita força. Esse é o dom de deixar ir, o silencioso. Poder invencível. E se neste momento você se sentir pronto para liberar o que ficou pesado demais? Dê um like nesse vídeo para marcar esse momento de transformação. Não se esqueça de se inscrever. Porque jornadas ainda mais profundas ainda estão esperando por você. E deixe um comentário abaixo. Eu escolho deixar ir e viver livre. Porque cada palavra que você deixa para trás não é apenas um lembrete para você mesmo, mas também uma luz que guia outros que buscam o caminho para a liberdade. Juntos, estamos criando um espaço. Um lugar onde a liberdade interior não é apenas uma teoria, mas o sopro vivo da própria vida. Parte 6. O efeito reverso milagroso. Quando você realmente se desapega, algo estranho começa a acontecer. Sem fogos de artifício, sem anúncios em voz alta, sem sinais dramáticos, apenas isso. Tudo em sua vida começa a se encaixar silenciosamente. Os relacionamentos forçados desaparecem. As oportunidades que nunca foram feitas para você desaparecem por conta própria. E as coisas que são verdadeiramente suas começar a encontrar o caminho de volta para você. Você não precisa mais lutar para ser amado. Você não se preocupa mais em segurar o que está escapando. Você não sente mais a necessidade de controlar cada pequeno detalhe. Cada olhar, cada palavra, cada resultado. Você aprende a confiar no fluxo natural da vida. E quando você se entrega a isso, a vida começa a se abrir para você. Com um ritmo suave, mas seguro. As oportunidades aparecem quando você menos espera. O amor bate à sua porta quando você não está mais procurando desesperadamente. As ideias criativas transbordam quando você para de se forçar a ser especial. Não porque você se esforçou mais, mas porque resistiu menos. Você permitiu que a vida se desenrolasse da maneira que sempre foi planejada. Naturalmente. Elegantemente. Sem esforço. Michel de Montaigne entendeu isso ainda no século XVI. Essa felicidade e sucesso não podem ser forçados. Eles só podem florescer. Quando você liberar o que não lhe serve mais, pense nisso. Quando você para de ficar obcecado com o sucesso, você trabalha com devoção. Não tema quando você parar de temer o fracasso. Você se atreve a tentar coisas maiores quando deixa de precisar que os outros validem seu valor. Você vive com um profundo respeito próprio. Tão firme quanto uma montanha durante uma tempestade, e é precisamente então que sua vida começa a florescer, não com os aplausos barulhentos vindos de fora, mas com uma serenidade silenciosa fluindo de dentro. Você perceberá que não precisa mais perseguir o amor. Porque o verdadeiro amor vai encontrar você. Você não precisa mais lutar por oportunidades. Porque as oportunidades certas se abrirão naturalmente. Essa é a força silenciosa de uma alma que sabe se desapegar. E se agora você se sente pronto para viver nesse ritmo natural? Curta este vídeo como um compromisso com sua jornada. Não se esqueça de se inscrever. Portanto, você não perderá as lições mais profundas que ainda estão por vir e compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo.
Eu permito que a vida se desenvolva naturalmente por cada palavra que você deixa para trás. Não apenas nutrirá a sua própria jornada, mas também dará força àqueles que buscam silenciosamente um caminho mais suave neste mundo. A chave para a liberdade: deixar ir na hora certa. Existe uma verdade simples, mas é uma das lições mais difíceis da vida. Nem todo mundo foi feito para ficar. Nem tudo vale a pena segurar. Nem todo momento precisa ser agarrado. A chave para a liberdade não está em quanto você pode segurar, mas se você ousa deixar ir quando chegar a hora. Montaigne viu isso claramente. Ele entendeu que muitas pessoas vivem a vida inteira agarradas ao que já está morto. Um relacionamento esgotado de amor. Um sonho que já não lhes pertence. Uma expectativa que se deteriorou com o tempo. E é esse apego. Não a perda em si. Essa se torna a fonte mais profunda de sofrimento. Desapegar na hora certa é um ato de sabedoria, de coragem. E acima de tudo, de compaixão por si mesmo. Você desapega não porque é fraco, mas porque é forte o suficiente para compreender. Nem toda batalha vale o seu sangue. Você libera não porque desistiu, mas porque sabe. Algumas coisas devem ir embora, para que coisas melhores possam ter a chance de entrar. Pense nisso. Quantas vezes em sua vida você tentou desesperadamente se agarrar a algo? Uma pessoa. Uma oportunidade. Um sonho antigo. Apenas para perceber mais tarde que recusar-se a deixar ir só o deixou ainda mais perdido. Mais feridos, muitas vezes somos ensinados a aguentar. Mas poucos nos ensinam como deixar ir. Michel de Montaigne era diferente. Ele nos ensinou. Deixar ir na hora certa não é perder. Trata-se de se recuperar. Você recupera sua paz. Você recupera sua liberdade. Você recupera sua capacidade de seguir em frente. Com o coração mais leve e a alma mais ampla. E às vezes, é o exato momento em que você ousa deixar ir, que a vida realmente começa a abrir portas com as quais você nunca sonhou, nem que seja agora. Você sente que há algo pesado em seu coração que precisa ser liberado. Acredite nisso. Você está no importante limiar de liberdade. Curta este vídeo como uma declaração para si mesmo. Estou pronto para abandonar o que não me serve mais. Não se esqueça de se inscrever, para que possamos continuar a descobrir verdades mais profundas juntos todos os dias. E deixe um comentário abaixo. Compartilhe o que você está aprendendo a abandonar. Porque talvez sua história se tornará a luz para outra pessoa que está caminhando na escuridão. Porque às vezes a maior força da vida não está na luta, mas em deixar ir na hora certa. Parte 8. Aplicando aos relacionamentos. Se você acha que a filosofia do desapego se aplica apenas a você mesmo, Michel de Montaigne sorriria gentilmente e balançaria a cabeça. Porque ele sabia. A verdadeira liberdade interior só se revela plenamente quando você sabe se desapegar até nas coisas mais próximas. Relacionamentos. Muitas vezes amamos com os punhos cerrados, com o coração cheio de expectativas, com mentes oprimidas por visões. Ele deve agir desta forma. Ela deve me amar desse jeito. Eles nunca devem me deixar. E é esse apego, essas expectativas silenciosas, isso distorce o próprio amor. Não os amamos mais pelo que são, mas pela imagem que construímos deles. Não nos conectamos mais a partir da liberdade, mas por posse, controlar
e medo. Montaigne compreendeu profundamente. O verdadeiro amor não tem a ver com cativeiro. Trata-se de libertação. Você os ama como eles são. Sem forçar. Sem moldá-los, sem controlar para se sentirem seguros, você lhes dá liberdade. E ao fazer isso, você também concede liberdade a si mesmo. Pense nisso. Quanta dor e amor advém de tentar convencer alguém à ideia que você tem dele? Quantas tristezas decorrem do fato de outras pessoas não se comportarem de acordo com nossos roteiros não escritos? Nós esquecemos. Cada pessoa é como um rio. Não nascemos para ficar presos no pequeno recipiente dos nossos desejos. E somente quando você realmente se desapega, quando você realmente permite que o outro seja ele mesmo, o amor pode se transformar em algo mais profundo, mais bonito, mais duradouro. Não se trata mais de escravidão. Torna-se uma companhia voluntária. Não se trata mais de temer a perda. Torna-se gratidão por ter nos conhecido, mesmo que seja agora. Você sente que alguém em sua vida precisa de sua libertação. Não porque você deixou de amar, mas porque amou o suficiente para não possuir. Curta este vídeo como um compromisso com o seu crescimento emocional. Não esqueça de se inscrever, para que possamos continuar juntos esse desdobramento profundo. E compartilhe na seção de comentários. Escolho amar pela liberdade, não pela posse, porque suas palavras. Talvez a porta que liberta alguém preso no amor que se transformou em correntes. Não nascemos para nos abraçarmos com força. Nascemos para caminhar livremente juntos. Parte 9. O sucesso vem do desapego. E aí você vai perceber, um dos maiores segredos da vida é esse. O sucesso não vem do apego. O sucesso vem do desapego. Parece paradoxal, não é? Crescemos acreditando que se quisermos muito alguma coisa, devemos nos apegar a ela. Persiga-o incansavelmente. Lute por isso contra as mãos do destino. Mas Montaigne viu o oposto. Ele entendeu. Quanto mais nos apegamos, quanto menores nos tornamos, mais controlamos, mais sufocamos, mais tememos perder, mais vivemos com medo. E quando você vive com medo, você não é mais livre e sem liberdade. Você perde a própria luz que torna a vida mágica. O distanciamento de que fala Montaigne não é indiferença fria. É uma arte de viver. Onde você pode amar profundamente, dedicar-se de todo o coração, esforçar-se com toda a sua alma. Mas sem deixar o resultado aprisionar seu espírito, você planta sementes. Cuide deles diligentemente. Mas você não exige que os frutos amadureçam exatamente de acordo com sua programação. Você ama. Mas você não força os outros a amar da maneira que você planejou. Você contribui. Mas você não vincula seu valor a aplausos ou reconhecimento. Você faz essas coisas porque é quem você realmente é. Sem precisar de permissão, sem precisar de validação. E está dentro dessa liberdade que você se torne verdadeiramente diferente. Você não é mais atraente porque está tentando ser alguém. Você é atraente porque não precisa mais tentar. Você não tem mais sucesso perseguindo oportunidades. As oportunidades encontram você. Porque você se tornou a pessoa que os atrai naturalmente, você não tem mais sede de amor como uma alma ressecada. Você se torna a fonte natural onde o verdadeiro amor vem beber. Sucesso. Amor. Oportunidade. Felicidade. Todas essas coisas não podem ser exigidas, forçadas ou manipuladas. Eles exigem apenas uma coisa. Um coração que sabe libertar. Uma alma que sabe se manter firme no seu espaço.
Se você sente que essas palavras despertam algo dentro de você, reserve um momento para curtir este vídeo. Como uma declaração. Eu escolho o desapego pela liberdade e pelo sucesso. Não se esqueça de se inscrever, pois estamos apenas começando a descobrir as camadas mais profundas da alma. E compartilhe seus sentimentos na seção de comentários abaixo. Permito que a vida chegue até mim sem forçá-la. Porque cada palavra que você escreve se torna um pequeno passo no caminho de volta à verdadeira liberdade que você sempre quis viver. Parte 10. Deixar ir para viver mais profundamente. E então, quando você realmente souber como se desapegar, você perceberá que a vida nunca esteve contra você. Foi você, com seus apegos, expectativas e medos que criou feridas desnecessárias, deixando ir. Não significa rejeitar o amor, nem abandonar os sonhos, nem desistir do crescimento. Abandonar significa que você se recusa a carregar fardos que não pertencem mais a você. Você para de culpar o passado. Você para de temer o futuro. Você para de se apegar ao que está além do seu controle. Você vive com o coração aberto, com uma alma leve, com olhos profundos o suficiente para ver a beleza mesmo na imperfeição. Você ama alguém, não para preencher seu vazio, mas para compartilhar a visão de um mundo amplo com um espírito livre. Você trabalha em sua paixão, não para provar nada, mas para saborear cada momento de verdadeira devoção. Você vive cada dia, não mais medir vitórias e perdas, ganhos e fracassos, mas simplesmente estar totalmente presente, profunda e ricamente. Livremente, e é dentro dessa presença calma que a vida começa a revelar belezas pelas quais você antes passava correndo. Você ouve o vento sussurrando por entre as árvores. Você sente o calor no olhar de um estranho. Você toca o significado profundo escondido nas menores coisas. Michel de Montaigne nos ensinou. Deixar ir não significa perder a vida. Significa, pela primeira vez, tocá-lo verdadeiramente. E a partir desse momento, tudo se aprofunda. Uma simples conversa deixa eco. Uma tarde tranquila se torna um tesouro. Um único passo em um caminho familiar abre em você uma gratidão profunda demais para ser palavras. Se agora você sente que é hora de viver uma vida mais leve, profunda e livre, curta este vídeo como uma declaração de sua nova jornada. Não se esqueça de se inscrever, pois muitas viagens lindas ainda nos aguardam, e deixe um comentário abaixo. Eu escolho deixar ir para realmente tocar a vida, porque cada pequeno ato hoje é a semente de um ato mais profundo. Vida mais livre amanhã. Parte 11. A verdade suprema: viver é a arte da aceitação. Quando você tiver viajado longe o suficiente nesta jornada, você alcançará uma verdade mais profunda do que qualquer outra coisa. Viver é a arte da aceitação, não da aceitação por resignação, não da aceitação por desamparo. Não aceitação como alma derrotada, mas aceitação com coração desperto, aceitação com espírito livre, aceitação como quem entendeu que a vida já é perfeita. Em toda a sua imperfeição, você aceita que não pode controlar tudo. Você aceita que haverá perdas, sonhos inacabados e rejeições. Você aceita que nem todos vão te entender, te amar ou caminhar com você. E quando você realmente aceitar, uma paz tranquila penetrará em seu coração. Como se os dias suavemente iluminados acabassem filtrando-se por uma floresta que deixou de resistir. Você não luta mais contra a vida. Você dança com isso. Você não se ressente mais do que não acontece do seu jeito. Você encontra beleza até nas peças perdidas.
Você não se esgota mais buscando respostas para todas as perguntas. Você aprende a viver plenamente dentro do mistério. E por incrível que pareça, é nesse momento que você para de forçar a vida. Que a vida começa a te amar de volta com mais naturalidade. Traz as pessoas certas. Oportunidades inesperadas. Pequenas alegrias que iluminam sua alma. Michel de Montaigne entendeu isso há muito tempo. A felicidade não consiste em conquistar o mundo. Trata-se de aceitar o mundo como ele é e encontrar liberdade na sua incerteza. Viver não é uma batalha para moldar a vida à sua vontade. Viver é uma jornada de abrir o coração para toda a beleza, caos, fragilidade e resiliência que a vida contém, se for agora. Você sente uma compreensão gentil. Uma liberação suave agitando seu coração. Curta este vídeo para marcar o seu despertar. Não se esqueça de se inscrever. Para que possamos continuar a explorar capítulos ainda mais profundos e mais amplos desta jornada em direção à liberdade. E deixe um comentário abaixo. Opte por aceitar e deixar a vida florescer em sua imperfeição, pois cada partilha do seu coração se torna um fio que conecta outras almas. Almas ansiando pela verdadeira paz. A maior lição ao chegar ao fim desta jornada, você perceberá que a maior lição não é como controlar a vida. Não é como vencer todas as batalhas. A maior lição é aprender como se desapegar no momento certo. Aprendendo a aceitar o mundo como ele é. Aprendendo a ser livre. Em meio a tudo o que não podemos controlar, Michel de Montaigne não nos deixou uma fórmula de sucesso. Nem traçou um caminho pavimentado de rosas, o que nos deu. É um mapa que leva à liberdade interior. Uma liberdade que ninguém pode lhe conceder. E ninguém pode tirar. É a liberdade de quem sabe. Sorria através da perda. E continue andando. Sem amargura. Sem desespero. E quando você vive com esse espírito, você não sobrevive apenas às tempestades. Você realmente vive. Você toca cada momento da sua vida. Com presença total. Com gratidão. Com uma paz silenciosa. Esse é o maior presente que o desapego nos dá. Não é uma vida livre de tristeza. Mas uma alma que não está mais aprisionada pela tristeza. Não é uma jornada sem altos e baixos. Mas um coração grande o suficiente para abraçar todos eles. Sem se perder. Se agora você sente uma mudança sutil em seu coração. Se você sente que é hora de viver com mais leveza. Mais profundamente. Mais livremente. Curta este vídeo. Como uma promessa para sua própria vida. Não esqueça de se inscrever, pois ainda temos muitas viagens lindas para percorrermos juntos, e deixe um comentário abaixo. Compartilhe o que você sente neste exato momento. Eu escolho a liberdade. Eu escolho viver plenamente. Porque às vezes, apenas falar em voz alta é suficiente para abrir um novo capítulo em sua vida. E lembre-se. Você não precisa controlar a vida para ser amado. Você só precisa afrouxar o controle, abrir o coração e confiar que a vida o amou. Desde o início.